Gente, né? Mais um dia ali de treta na Fazenda. Aliás, se tem uma coisa que a Fazenda sabe fazer muito, é treta. Se tem uma coisa que a Fazenda entrega assim, ó, must, é treta. Eles sabem fazer isso muito bem. Carelli se especializou na treta, porque olha, a Fazenda entrega muita treta. É treta atrás de treta. Eu tô aqui falando com vocês, assim. Eu passei uma boa parte do dia, gente, fora hoje, de fato, porque eu tive uma consulta com o médico que já estava agendada aí há mais de um mês. Eu não podia abrir mão dessa consulta. E aí eu acabei assistindo ao vivo boa parte do dia, porque afinal você fica ali no consultório, né? E é chato você ficar esperando. Então eu assisti essas tretas aí ao vivo, especialmente a treta que envolveu a Larissa e o Zelov, que foi um tretão daqueles que pra mim é completamente sem sentido. Mas enfim, a gente vai te explicar esse tretão aí, essa treta toda, essa história toda que envolveu aí a Larissa, que envolveu aí o Zelov, que deixou a casa aí completamente mexida, que deixou a casa completamente perdida e tal. Vocês vão entender melhor essa situação, gente. Agora eu vou ser sincero com vocês uma outra coisa. Eu vi um trecho ali da Raquel Brito falando os segredos que o Davi contou para ela tentar vencer a Fazenda. E sim, gente, ela tá fazendo a mesma coisa, tá? Vai por mim, isso não vai dar certo. Deu certo no BBB, porque o BBB tem outro público. O BBB vai em outra direção. Agora, a Fazenda, meu filho, não é a mesma coisa. Vitimismo, essas coisas aí de tentar conquistar o público por esse lado, não vai rolar. Então é melhor a Raquel, e eu venho aconselhando aqui, venho dizendo para vocês. A melhor coisa que a Raquel pode fazer é justamente construir o próprio público, construir o próprio caminho, porque se ela fosse guiar pelo que o Davi disse para ela fazer, olha, ela não vai ter muito sucesso ali não. Público de Fazenda não é o mesmo público do BBB e as coisas não vão na mesma direção, as coisas não vão nesse mesmo momento, tá? Enfim, a gente vai aí comentar com vocês. Eu achei até estranho que não teve nenhuma dinâmica no Rodrigo Faro hoje, né? Normalmente, dia de sexta-feira, é a dinâmica. Mas acho que é porque não teve ainda a primeira eliminação e tal, mas semana que vem deve ter um tretão daqueles, né? Vai ser interessante de acompanhar também. Sexta-feira, normalmente, é um dia das tretas ali na Fazenda, né? Enfim, vamos lá, né? Vamos lá comentar como é que estão as coisas aí na Fazenda, como é que as coisas andam por aí. Vamos lá começar o que aconteceu ali depois da chegada do pessoal da Baia e do Paiol. Porque afinal, né, esse pessoal chegou ali no meio de tanta, mas tanta confusão, no meio de tanta expectativa também, né? A Vivi disse que do que ela viu ali, daquela dinâmica que foi passada para eles, aquele primeiro apontamento, lembra aquele apontamento no domingo? Aquele apontamento que a gente viu na segunda-feira e tal. Ela disse que por causa daquele apontamento, ela observou que o jogo da casa tá num nível muito baixo. E eu fiquei pensando assim, sério, Vivi? Tu achou que o nível tá baixo? Gente, tá só começando, não tá baixo. Tá o nível que sempre foi, não tá baixo, não tem jogo baixo aí. O jogo tá do jeito que ele sempre foi. Me parece que você nunca viu a Fazenda. Porque sempre foi desse jeito. Sempre foi assim. Ela falou isso pra Fernanda, ela falou isso pra Babi, ela falou isso pra Vanessa. Obviamente que eu sei que a Vivi fez isso como uma forma aí de obter mais informações, como uma forma aí de exagerar aí para as meninas soltarem alguma coisa aí sobre o jogo
que ela não sabia. E aí, de uma certa forma, a Vanessa meio que concordou com a visão da Vivi e disse assim para ela que o jogo tá no nível muito baixo, mas que elas, as meninas, ela, a Vanessa, ela, a Fernanda, a Babi e tal, não são baixas, mas que estão, assim, ela não falou com essas palavras. Eu preciso sempre ressaltar isso, né? Porque afinal tem gente que acaba acreditando em tudo. Ela não falou com estas palavras, mas ela ressaltou que o jogo está num nível muito baixo, elas não são baixas, mas que de uma certa forma a situação acaba fazendo com que elas entrem nesse jogo, que elas entrem nessa toada e elas acabem fazendo as coisas andarem desse jeito. Basicamente foi isso aí que ela deu a entender. E aí a Vivi, já com uma certa experiência, né, vindo lá do paiol, disse assim que agora é o momento que elas precisam pensar em reerguer o jogo delas e pensar em como é que elas vão fazer isso para se destacarem da formação da roça na terça-feira. Como vocês já imaginam, né? Basicamente esse grupo aí das meninas, a Babi, a Fernanda, a Vanessa, o Zé Love, o Zac, eu acho que quem tá junto deles também, o Juninho, eles vão acabar sendo apontados pra roça. É quase certeza que esse vai ser o primeiro grupo apontado na roça. Não dá pra gente dizer com 100% de certeza, porque ainda falta a divisão aí dos grupos que vai acontecer no domingo. Lembra o que eu te falei? Falta ainda 2 elementos para definir o jogo. 2, tá? Quais são esses 2 elementos que vão definir o jogo? A prova de fogo, no domingo à tarde, e o apontamento, no domingo à noite. Com esses 2 elementos, a gente consegue aí fazer o quê? Com esses 2 elementos, a gente consegue definir para onde a coisa vai. A gente consegue perceber quais são os grupos da casa. E aí, as meninas também disseram que, na visão delas, o Sasha e a Suelen são os 2 peões da casa mais difíceis de lidar, porque os 2 são mais complicados de conversar, são mais complexos, são mais difíceis de se falar e tal. Realmente mais complicados. Eu não acho que o Sasha seja tão complicado. A única coisa que eu acho é que o Sasha é chato mesmo. Só isso, né? Muito, mas muito chato. Chatérrimo, inclusive. Aliás, às vezes eu acho que o Sasha ele exagera muito nessa coisa de apaziguar demais, que ele apazigua tanto as situações que basicamente ele torna a convivência na casa muito mais chata do que deveria ser. Não deveria ser chato conviver naquela casa, mas ele acaba tornando as coisas mais chatas mesmo, tá? Eu acho que esse é o grande erro do Sasha. E aí, depois, lá na sala, a Luana tava conversando ali com a Flora, tava conversando ali com as meninas. E aí ela explicou o motivo do porquê que ela não consegue se dar bem com as meninas ali. Basicamente porque 2 pessoas ali, especialmente a Babi e a Fernanda, representam para ela traição. Sim, traição. A Luana Targino falou assim que a Babi já colocou uma gaia nela. Isso aí mesmo que você entendeu, né? Uma gaia. O que é uma gaia? Como eu posso dizer? Um chifre. Vamos lá, vamos ser sinceros, né? É um chifre mesmo. E aí ela contou assim, que a Luana já havia colocado a Flora contou, né? Que a Luana já mandou o Gui pra aquele lugar, pra puta que pariu mesmo, né? Vamos falar com as palavras todas que é pra falar. Que já deu o dedo na cara, que já deu banana pro Gui e tal. E olha que o Gui também é parte daquela galera chata.
porque o Gui, ele tenta entender, ele tenta conversar com todo mundo e tal, e a Fernanda já mandou ele para aquele lugar. Aí depois, em outra ocasião, a Luana disse que ela sabe muito bem quem são essas pessoas, se referindo tanto a Fernanda quanto a Babi, que ela já conviveu com essas pessoas aqui fora e sabe muito bem do que elas são capazes. Disse Luana: eu sei quem são essas pessoas do lado de fora e elas são péssimas. Pesado, né, gente? Pesadíssimo. E aí ela disse que a Babi teve um affair com o ex-namorado dela. Então ela já entrou no reality, deu de cara com a Babi e aí o ranço veio, se instalou e aí a coisa não saiu mais do lugar. Por isso que ela não consegue ficar no mesmo espaço que a Babi, por isso que ela não consegue ficar perto da Fernanda, porque esse negócio que envolve traição mexe com ela. Carelli escolheu bem, né, o elenco esse ano. Carelli pesquisou muito bem o elenco para escolher pessoas, né? Quem imaginava, eu fiquei assim pensando, quem imaginava que o Carelli ia buscar ali, por exemplo, a Luana Targino, cujo ex-namorado já teve um affair com a Babi Muniz. Interessante, né? Interessante essa seleção, interessante esse nível de procura que o Carelli teve. Gostei, achei interessante mesmo. E aí depois ela disse assim que ela não aguenta olhar na cara da Babi, que ela não consegue ficar perto, assim, não quer nem olhar na cara da Babi. Ela falou isso para as meninas, mas depois ela tava lá na academia junto com a Larissa e a Raquel e comentou a mesma coisa, que ela tem ranço, que o ranço se instalou nela contra a Babi, ela não suporta a Babi, ela não quer ficar perto da Babi e tal. Elas estavam ali discutindo estratégias de jogo. E aí, uma das estratégias que a Larissa e a Raquel estavam falando era justamente sobre o Gilson. Porque elas estavam comentando aí que o Gilson, ele tá muito isolado na casa. O Gilson, ele tá realmente isolado, porque tipo, o Gilson, ele quer tá ali meio que do lado dessa galera mais leve. Mas ao mesmo tempo, essa galera mais leve não quer dar muito espaço para ele por causa dessa coisa, dessa imagem que ele tem de traição. Todo mundo sabe que o Gilson, ele foi alçado à fama por ter se envolvido com a Graciane Barbosa. Então, o Gilson, ele tem o que a gente possa falar dele. Ele foi uma fé da Graciane Barbosa. A gente vai dizer o que do Gilson? As qualidades dele como treinador? As qualidades dele como personal trainer? A gente não conhece essas qualidades dele como personal trainer. Ele não foi apresentado assim pra gente. A gente não conhece as qualidades profissionais dele. A gente conhece as qualidades de afé, porque foi assim que ele foi apresentado. Foi assim que a mídia conheceu o Gilson. Mas assim, ele parece que fica muito constrangido quando esse assunto é colocado ali pra ele. E as meninas até falaram isso, que ele realmente parece constrangido. E aí a Luana disse assim, que ela não queria que o Gilson sobrasse, que ela morre de dó dele, porque ela vê ele sozinho, ela vê ele tentando se enturmar com as pessoas, mas ele não consegue, porque as pessoas não dão muito espaço para ele. E aí a Camila não estava nesse momento, você já viu aí na imagem. Mas a Camila já tinha deixado bastante claro que ela não queria muita proximidade com o Gilson, exatamente por essa coisa da traição pegar ela também, né? Lembra lá do Buda e tal? Ela não quer por causa disso. E aí ela disse que não, né? Não é pra deixar o Gilson ali ficar muito próximo delas e tal, porque isso ativa gatilhos. Então ela ficou meio assim. Mas aí ela alertou as amigas e tal, que elas precisam arrumar uma forma de sim, tentar ajudar o Gilson, ao mesmo tempo, de
fazer com que isso aconteça na surdina, sem comentar isso com ele, pois isso seria uma estratégia delas usá-lo como uma forma de proteção. Mais ou menos isso, né? Eu acho que vocês entenderam. Na prática, o que é que elas querem fazer? O Gilson ali servindo de escudo para elas. É isso aí que eu entendi, tá? É isso que eu entendi. O Gilson vai ser esse escudo. E aí a própria Luana falou, né? Pô, o cara também, né, foi pensar com a cabeça de baixo, se ele tivesse pensado com a cabeça de cima, mas pensou com a de baixo, e aí, né, ficou marcado por isso e tal. Por isso que a gente tem que agir com ele desse jeito. E aí a Larissa acrescentou, a gente tem que ficar em off, não pode falar pra ninguém como a gente vai fazer essa estratégia. E aí elas comentaram também sobre a Babi, entraram nesse assunto da traição de novo. Aí a Larissa disse que não tá aguentando olhar na cara dessa daí. E aí eu achei engraçado que a câmera apontou direto ali no Gilson. Você percebe, né? O cinegrafista aí que tá mexendo, o operador de câmera, ele vai certinho ali nas pessoas que ela tá falando. Ele foi lá no Gilson. Depois, ó, quando ela fala da Babi, você percebe que ele vai certinho ali. A Babi tá bem no cantinho ali da imagem. Você percebe que ela tá bem no cantinho. E aí, eu acho interessante como eles têm essa leitura, né, essa visão das coisas. E ela diz que não consegue olhar na cara. Ela tá com ranço, mas tá com ranço instalado assim. Sabe aquele ranço que ela não aguenta mais olhar na cara da Babi mesmo? E que se... Ela não falou, tá? Ela não falou isso. Mas eu acho que lá no fundo, se ela pudesse, olha, ela faria coisas piores com a Babi. Sério mesmo. Partiria ali pra baixaria. Mas enfim, não dá pra rolar baixaria ali. Porque ela tá com ranço, ela tá. E aí, depois dessa conversa aí das meninas lá na academia, nessa estratégia, lá na baia, o Sasha tava conversando com a Vivi, porque a Vivi tá tentando se inteirar aí do que tá rolando na casa, né? Até para ela montar as estratégias dela, até para ela conseguir se localizar. E aí ela foi lá tentar entender aí por que as pessoas estão com um pezinho atrás com esse grupo aí, com o Zelov, com a Fernanda Campos, por que eles estão sendo vistos como os vilões da Fazenda logo nos primeiros dias, porque tipo, as pessoas não estão querendo dar uma segunda chance. Ela tá meio assim. E aí, o Zelov comentou ali que o Sasha comentou que na visão que eles estão tendo nesses primeiros dias, a Fernanda Campos e o Zelov já são os vilões, pelo menos desses primeiros dias da Fazenda. Ele fez assim um resumo dos principais acontecimentos dessa primeira semana da Fazenda 16 para Vivi Fernandes e para o Albert, né, que eles foram dormir ali. E aí ele contou várias e várias coisas que ele vê que coloca o Zelov e a Fernanda Campos nessa posição de vilão. Por exemplo, a briga que rolou com a Fernanda Campos e a Larissa. Lembra lá que eu te falei? Tá nesse vídeo aí em cima. Ele relembrou essa briga. O Zelov, por exemplo, começando a se afastar ali das pessoas que inicialmente ele se deu bem, para focar em outras pessoas que agora ele já tá começando a tretar. Então ele já começou a apontar isso aí. Disse ele assim que percebeu que tanto o Zelov quanto a Fernanda Campos entraram na Fazenda para tretar. Basicamente, né? Se não fosse para tretar, não ia ter conteúdo, cara. Ele ia fazer o quê com essas pessoas se não fosse lá para tretar, né? Eles estão lá para isso. Basicamente só para isso. E aí, gente, eles foram dormir, né? Até que foram dormir cedo ontem. Agradeci, graças a Deus que foram dormir, né? Cedo. Porque eu também tinha que acordar cedo. Porque eu também tinha compromissos para fazer de manhã. Tive que ir ao médico, eu falei para vocês. Passei boa parte do dia fora de casa hoje. Numa consulta que eu já tinha agendado há mais de um mês atrás. Que era com um endocrinologista.
Não falei para vocês, né? Eu tô aí fazendo um outro projeto, que esse é um projeto mais pessoal, um projeto para emagrecer, voltar ao corpo que eu sempre tive, controlar essa questão aí de hormônios e tal, que envolve, né? Por isso que eu engordei bastante e retomar o controle dessa parte também. E essa consulta, né, já estava agendada aí há mais de um mês, então não tinha como eu cancelar isso aí só por causa da fazenda. Então eu decidi, eu vou para consulta e vou ver a fazenda ao longo da consulta. E depois, quando o médico falar comigo, eu desligo. Enfim, isso não foi nenhum problema, não representou para mim nenhum problema, inclusive, né? O que foi que aconteceu? Vamos lá na pré-treta, né? Porque muita gente não entendeu o porquê que as coisas aconteceram de manhã. Vamos lá. De manhã cedo, já no trato dos animais, a hora que toca ali os berrantes que eles têm que descer para fazer o trato, para fazer todo o preparo ali e tal, teve gente que se atrasou. Eu não vou lembrar para vocês agora quem se atrasou, tá? Acredito eu que quem se atrasou foi o Sacha. Acredito eu, tá? Não vou afirmar com 100% de certeza, tá? Porque eu também estava sonolento quando eu liguei a televisão para ver. Então, assim, não vou identificar. Eu sei que teve alguém que se atrasou. E aí, o Zelov já ficou pé da vida porque alguém se atrasou. E isso aí, ele já estava com isso por aqui, né? Já estava assim por aqui. E aí, quando o negócio já tinha passado, teve um outro momento no trato dos animais que tava ele e o Gilson ali no campo, cuidando lá da vaca, e o negócio estava complicado ali, que até o caseiro teve que entrar de novo para ajudá-los. E depois que eles terminaram, ele subiu, entrou de novo lá na cozinha, e aí ele foi conversar com a Larissa. Nesse primeiro momento, não houve briga. A única coisa que ele disse é que os animais não têm culpa do que está acontecendo. Ele disse que os animais não têm culpa das pessoas se atrasarem, que os animais não têm culpa das tretas entre eles, e que os animais também não podem ficar esperando o tempo todo. E aí a Larissa estava dizendo ali que ela sabe muito bem, mas que ela também pontuou questões que ela não gosta das atitudes dele, que inclusive ela considera que algumas das atitudes do Zelov são bastante desrespeituosas. Ela realmente não gosta de algumas coisas que ele falou, por exemplo. Então, o negócio já foi começando a se armar aí. E aí o Zelov, ele começa a dizer ali que ele não quer tomar punição, que ele tá pensando ali no coletivo, que ele tá pensando ali no cuidado com a casa, porque afinal, ali, mesmo que cada um esteja pensando só no seu individual, se uma pessoa erra lá, todos eles serão punidos, então ele precisa pensar nisso aí também, mesmo que ele não queira pensar só nisso, ele precisa e tal. Então ele foi para esse lado. Até aí tudo bem, não vou dizer pra vocês, nossa, meu Deus, como que coisa, não. Até aí tudo bem. O grande problema é a forma como ele falou. O Zelov não tá errado em dizer que sim, uma atitude individual que eles tenham ali na fazenda, por exemplo, pode provocar uma punição coletiva. Isso é verdade, isso nem tá errado. Só que a forma que o Zelov fala é muito agressiva. E aí, como ele fala de uma forma muito agressiva, ele torna o argumento dele, assim, muito agressivo também. E aí, como ele torna o argumento agressivo, as pessoas tendem a criar uma certa repulsa dele. E aí ele começou a brigar com o Gui Vieira, que estava sentado ali. E aí o Gui Vieira começou a falar, ele começou a dizer, vocês se atrasam, vocês querem tomar punição, eu tô pensando na casa, eu tô pensando em todo mundo, eu não quero levar punição por ninguém, tô fazendo aqui tudo para evitar punição e tal. E aí o Gui Vieira responde para ele, ninguém aqui é obrigado a te ajudar, ninguém aqui é obrigado a ajudar você não. Ninguém aqui é obrigado a fazer as coisas por você, não. Ninguém aqui é obrigado a nada. Você tem que fazer duas coisas lá da sua obrigação e tal. E aí,
eles começaram a brigar. E aí o Gui disse assim: por causa dessas suas atitudes, ninguém te suporta. Por causa da maneira que você fala aqui dentro, ninguém suporta você. E aí o negócio já se instalou. O Zelov já estava assim esquentado. Gente, o negócio já estava esquentado ali. Pouco depois que ele já tinha brigado com o Gui, já tinha ali apontado, dizendo que ele não ia levar punição por ninguém, que ele não ia levar punição por causa dos outros, que ele não ia aceitar isso. Foi lá ele tretar com a Larissa, de novo. Porque ele disse assim, né, que a Larissa brigou com a Babi. E aí ele falou: bonito, né, o que você fez com a menina ontem. E aí a Babi fala: eu não fiz nada, foi ela que mandou eu coisar a coisa dela na minha cara. Foi ela que mandou o negócio dela na minha cara. Pra quem não viu, né, tá nesse vídeo aqui. Você pode dar uma olhadinha lá. Mas ela fala assim, né, a Babi mandou a Larissa esfregar você sabe o que, na cara dela. E aí a Larissa falou: ela mandou eu esfregar uma coisa na minha cara. Eu não sou obrigada a aceitar isso. E a Larissa não é obrigada a aceitar isso. E aí começou as coisas numa gritaria tremenda. A Larissa começou a responder o Zelov, começou a dizer que ela não é obrigada a fazer nada. E aí ela começou a dizer: tu não faz nada dentro dessa casa, tu não faz absolutamente nada, tu não pega uma vassoura, tu não limpa nada, tu não cozinha nada e tal. E aí ele se defende, diz: não, eu faço as coisas aqui sim e tal, tu não faz nada aqui dentro, tu não limpa a casa, tu não faz coisa nenhuma aqui e tal. E aí ele reclama que ela que não tá fazendo nada, que ela não faz nada dentro da casa. E aí ela diz que ela cozinha, que ela faz comida assim, que ela faz comida para todo mundo, que ela faz as coisas dentro da casa assim, e que ele é que não tá vendo. E aí ele diz: tem 2 dias que eu não como nada aqui dentro, tem 2 dias que eu não como tua comida. Ué, mas ninguém é obrigado a comer comida da moça, né, rapaz? Vamos ser sinceros, Zelov, ninguém é obrigado a comer comida dela. Se ela faz comida pra todo mundo e tu não quer comer da comida dela, isso não é um problema dela, é um problema seu. Ela fez pra todo mundo. Inclusive, durante a briga, ela deixa isso bastante claro. eu faço comida pra todo mundo e deixo lá. Você pega se você quiser. Mas ele gritou ali que tem 2 dias... 2 dias que este homem, este homão, né? Você vê que o Zelov é grandão. Que este homão não come nada. Não come porque não quer, porque comida tem. E aí o Gui vai lá, segura a Larissa para evitar uma discussão maior. E aí a Luana aparece e disse: você tá gritando com mulher, tu não vai gritar com mulher, não sei o quê. E aí a Larissa começou a perder a paciência ali. E aí ela começou a gritar: tu não vai gritar com mulher, eu não deito pra macho nenhum. E aí ela começou ali a ficar cara a cara com ele. E aí ele começou a falar de novo da comida. Começou a falar que tem 2 dias que ele não come lá. Tem 2 dias que ele não, que ela faz comida e ele não come e tal. E sério, foi uma treta assim, muito da sem sentido ali dentro. E ficou muito forte, gente. Foi muito forte mesmo. E ela gritando ali: eu não deito pra macho nenhum. Foi assim, eu achei a cena maravilhosa. Maravilhosa, né? Eu nunca tinha visto a Larissa desse jeito. Sério, porque no BBB, talvez porque o BBB seja feito na Globo e a Globo não permite esse tipo de coisa acontecer lá. Mas na Globo, você não via a Larissa entregando essas coisas. A Larissa foi maravilhosa nessa briga, né? Ela segurou ali, segurou de uma forma tão maravilhosa essa treta ali. Ela foi firme contra o Zelov. Ela jogou na cara que ele é que tá criando problema ali. E aí a Luana segurou ela. A Luana foi lá, o Gui segurou ela. Depois a Suelen também apareceu, separou ela do Zelov. E a treta continuou, tá? A treta não terminou aí não. Lá do lado de fora, ela se sentou ali e aí tava todo mundo conversando com ela e ele foi lá provocar.
E aí ela começou a dizer, você não faz nada aqui dentro, você não faz nada, você não pega uma vassoura, você não limpa, você não faz nada aqui. E continuou dizendo ainda que ele a ofendeu. E aí o Zelov começou a negar tudo, negou que ele estava ofendendo ela, negou que ela estava... que ele estava falando qualquer coisa que desrespeitasse ela, e ainda disse mais, você falou, você está gritando, você também vai escutar, você gritou comigo, você também vai escutar. Então rolou uma treta enorme, você viu ali que o negócio vai se espalhando pela casa, né? Eu acho legal isso na Fazenda, né? É uma treta que começa do nada, se transforma numa coisa enorme. As proporções ali são muito grandes, inclusive. E aí a Suelen se mete no meio. E a Suelen, vocês sabem, né? A Suelen com esse negócio ali de defender pauta feminismo e tal. E aí fala, tu não vai meter com mulher, tu não tem coragem de brigar com homem, tu tem coragem só de brigar com mulher, não sei o quê. E aí você só sabe humilhar e diminuir as pessoas, você não tem coragem de brigar com homem, você só sabe brigar com mulher e tal. E aí a Larissa desabou, começou a chorar. Enquanto isso a Suelen estava gritando com o Zelov ali. As meninas, acho que foi a Babi, tirou ele de lá, de perto dela, enquanto a Suelen gritava. E aí ele começou, né? Ele meio que tava desestruturado também. E a Larissa ali já cedendo, porque você percebia que ela já não tava legal. Ela só continuava gritando ali, só falava que ele era machista, só falava que ele não fazia nada dentro da casa e tal. E aí ela se levantou, foi lá para a área de serviço, começou a chorar e a Vivi foi lá e deu um abraço nela. E a Vivi percebeu que ela realmente estava numa crise de ansiedade muito forte, segurou ela, né? Segurou a mão dela, ficou um tempão com ela lá, até que ela se sentisse melhor. Ela chorou muito, tá? Eu acho que foi bem uns 10, 15 minutos que eu vi ela chorando ali. Chorou bastante. Na edição, quando você vê o vídeo editado, eles cortam muita coisa. Mas ela chorou bastante ali, ela se sentiu realmente muito desestruturada por ele. E aí, depois é que ela saiu dessa situação, voltou lá pra dentro da casa, foi consolada por todo mundo ali e tal. E aí a coisa acalmou. Essa foi a grande treta do dia, gente. Foi a grande treta que vocês vão ver no programa de hoje à noite. Mas a gente já tá te contando aqui. Aí também teve um outro momento, que foi justamente uma briga, quer dizer, uma reclamação. Vamos colocar assim, uma reclamação. O Sasha reclamando do Sidney. E pra mim me parece que já é uma rivalidade que vai haver entre os dois. Deixa eu te explicar isso aqui melhor. Numa conversa que ele estava tendo com o Gui, o Sasha começou a desabafar sobre alguns dos conflitos que ele começa a perceber que ele tá tendo com o Fernando. O Fernando, né? O Fernando que tem o cabelo colorido. E aí ele começou a dizer que ele tá muito triste com a situação dele com o Fernando, que ele tá muito triste que o Fernando agora tá olhando meio torto para ele, que o Fernando agora não tá mais conversando com ele do mesmo jeito que antes. Pelo que o Sasha disse, o Fernando o chamou de narcisista. E aí, ele depois disse o seguinte, que o que deixou ele mais triste no meio dessa situação foi justamente o fato do Sidney Sampaio ter concordado com a opinião do Fernando, e aí ele lamentou que ao invés do Sidney Sampaio ter ajudado ele, o Sidney Sampaio basicamente piorou a situação dele diante desse acontecimento. E aí o Gui ficou com uma pulga atrás da orelha. O que o Gui foi fazer? Foi confrontar o Fernando. Foi perguntar pro Fernando o que realmente aconteceu. E aí o Fernando criticou mesmo o comportamento do Sasha. Disse ele que ele já percebeu que o Sasha gosta de passar por cima das pessoas nas conversas. Gosta, sim,
de passar por cima dos sentimentos das pessoas e que ele não pode ver ninguém feliz. Isso foi aí o Fernando que comentou sobre o Sacha. O Gui ainda tentou defender o Sacha, disse que não era bem desse jeito, que pode aí ele tá exagerando sobre o Sacha e tal. Mas o Fernando continuou rebatendo e disse que ele não quer gente narcisista na vida dele, perto dele, que ele já viveu isso na vida dele, que ele sabe reconhecer muito bem pessoas narcisistas e que ele reconheceu isso no Sacha. Então ele não quer nenhum tipo de proximidade com o Sacha, que ele já viveu relacionamentos abusivos e tal. Então ele sabe muito bem o que é isso aí. Então já deixou claro, né, que nenhuma aproximação vai rolar. Eu acho que vocês já entenderam. E aí, pronto, fechou ali pro diálogo. O Gui meio que não insistiu, mas uma coisa a gente já entendeu. Parece que o Fernando e o Sacha vão ser meio que rivais, e o Sidney Sampaio também vai ter uma rivalidade ali com o Sacha. Por que eu acho que isso vai acontecer? Porque rolou uma conversa mesmo entre o Sacha e o Sidney. E o Sidney Sampaio confessou o seguinte, que ele não se sente tão confortável ao lado do Sacha. Ao contrário, ele sente que o Sacha está toda hora tentando fazê-lo mudar de ideia sobre alguma coisa. E aí depois o Fernando foi lá pra fora pra falar com o Zelov, pra falar com a Fernanda, acho que era a Fernanda que tava lá com o Zelov e tal, pra falar sobre o que o Gui tinha falado, sobre o Sacha, sobre fazer essa intermediação, né? E aí ele disse que de jeito nenhum, que ele não ia fazer, porque ele reconhece pessoas narcisistas e tal, que ele já viveu tudo isso na vida dele e que não ia reviver isso de novo, que ele já reconheceu que isso não dá certo. E aí encerrou o papo mesmo. Achei interessante, inclusive, que acho que foi a Fernanda que olhou assim pra sunga dele e depois disse assim, bonita a sua sunga, né? Olhando pra bunda dele, que tem a bandeira LGBT ali atrás. E aí o Zelov respondeu assim pra Fernanda, tá vendo aí o que eu te falei sobre o Sacha? Ele meio que já também tá assim, meio desconfiado do Sacha, né? Tá vendo aí o que eu te falei? Aí em outro momento, a Suelen tava lá no quarto e disse assim que ela ia conversar com o Fernando sobre essas críticas que ele tá fazendo ao Sacha, porque afinal de contas, ao fazer essas críticas ao Sacha, ele também está fazendo igual ao Sacha. Ele também está tomando as mesmas atitudes. Segundo ela, essas atitudes tá também tentando influenciar outras pessoas. Ele acusa o Sacha de tentar fazer a mesma coisa, de tentar influenciar outras pessoas para mudar a ideia de outras pessoas a favor daquilo que ele acredita que ele deveria fazer. Então, isso é justamente aquilo que ele reclama do ator. E aí o Sacha acredita que com o tempo o Fernando vai se acalmar e os dois vão conseguir conversar. A Suelen disse que ainda assim ia conversar com ele, que ainda assim os dois iam chegar a um entendimento. Eu acho que não, né? Vamos ser sinceros que eu acho que não vai chegar a esse entendimento. Uma vez que o Fernando já se fechou completamente pro Sacha. Quando você se fecha, gente, completamente para uma pessoa, o entendimento não vem. Eu acho que o Fernando já deixou claro que esse entendimento realmente não vem. E aí, depois, o Sacha tava conversando ali com o quarto e disse que ele não tem raiva das pessoas ali. Agora, tem uma coisa que eu achei interessante nessa imagem. Por isso que eu gosto de trabalhar com imagem, gente, na cobertura da Fazenda, porque as imagens... eu tenho uma memória muito associada com imagens, né? Porque eu sempre trabalhei com imagens. Mas a imagem, ela revela também muita coisa que o texto escrito não revela, tá? Eu falo com vocês, eu tenho um teleprompter aqui na minha frente que tá o texto escrito que eu tô falando para vocês. Mas também tem a minha análise da imagem.
Perceba aí o rosto dele. Parece que ele tá querendo rir de alguma coisa, né? Parece que o Sasha tá segurando o riso. Não sei se vocês tiveram a mesma leitura que eu tive dessa imagem. Parece assim que ele entendeu que ele deu uma manipulada nessa situação. E aí ele disse que ele não tem raiva do Zelov, que ele não tem nenhum tipo de problema com o Zelov, única e exclusivamente porque ele não quer ter nenhum tipo de troca com o Zelov. Ele estava conversando com a Camila, ele disse assim que o Zelov é, na verdade, um desafeto, que o Zelov tenta suprir a falta de algo maior que ele sente por meio desse comportamento mais intenso. Eu acho que ele quis dizer que o Zelov estava querendo compensar outra coisa. Acho que vocês sabem que coisa é essa, né, gente? Eu acho que vocês sabem muito bem que coisa é essa, inclusive, né? Caso vocês não saibam, é aquela coisa que todo homem tem. E aí o Sasha garantiu pra Camila que ele não sente a menor raiva do Zelov. Mas ele não sente nada pelo Zelov, única e exclusivamente porque ele também não quer ter nenhum tipo de troca com o Zelov. Na prática, ele disse que o Zelov é indiferente para ele, que ele não tá nem aí pro Zelov, que o que o Zelov faz ou deixa de fazer, para ele também não faz diferença. Então, tanto faz, que ele não tá nem aí. Ele falou isso pra Camila, tá? E depois, né, o Sidney apareceu e aí os dois começaram a conversar. E aí o Sasha começou a fazer aqueles jogos mentais com o Sidney. O Sasha chamou o Sidney para conversar e esclarecer alguns pontos aí sobre a convivência dos dois e a estratégia no jogo que eles têm. Porque o Sasha acreditou que pelo fato dos 4 aí terem ido para a baia no primeiro dia, eles tinham formado uma aliança. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas ele acreditou nisso. E aí o Sidney disse assim que ele percebeu que no fundo, o Sasha tentou intervir nos nomes para votação, tentou ali sugerir, influenciar, fazer com que ele votasse nos nomes que ele queria, sendo que o próprio Sidney já tinha deixado bastante claro que ele iria votar em quem ele quisesse, não em quem outras pessoas quisessem que ele votasse. Então ele disse que realmente ele estava na defensiva do jogo contra o Sasha, que ele não queria ter essa proximidade com o Sasha. Então ele realmente se sentia ali muito na defensiva, que ele sentia que o Sasha estava tentando toda hora convencê-lo a mudar de ideia sobre determinadas pessoas em prol de outras, que ele entendia que o Sasha ali estava tentando toda hora convencê-lo ali na persuasão para fazê-lo trocar de posições e tal, e que ele realmente não gostava desse tipo de posição. Então o Sidney já deixou ali bastante claro que não vai rolar. Eu acho que se você achava que os dois iam ser aliados, só pelo fato dos dois terem a mesma profissão, eu acho que não vai rolar. Eu só quero deixar um adendo que não tem nada a ver com o jogo aqui. Não sei se vocês já perceberam que o Sidney Sampaio tá ficando careca. Seria melhor ele ter feito ali uma publi com aquela marca de negócio que eu sempre vejo aqui no YouTube, tá? Aquela marca gente, eu esqueci o nome daquele negócio que se usa no cabelo, que faz crescer cabelo. E ainda dá tempo, Sidney, dá tempo, tá? Não tá tão grande ainda esse teu buraco, essa tua cratera aí na cabeça, porque tá meio estranho, tá? Tá meio estranho essa tua cratera aí na cabeça. Tava na hora de tu botar aquele remedinho ali. De qualquer forma, né, você percebe que o Sasha também já tá meio assim com o Sidney. Parece que os dois, de fato, vão também ter algum tipo de tretinha lá na frente. Não é aquela treta nossa declarada, não é. Não é uma treta declarada, não vejo que vai ser nesse sentido. Eu vejo que vai ser uma treta do tipo aquela coisa elegante, porque os dois acabaram se elogiando, né? Você é um cara muito elegante, é um cara muito, assim, inteligente, é um cara muito esperto. Eles vão, assim, ter um tipo de treta nesse nível. Eles são muito espertos, eles são muito elegantes, cada um na sua, cada um indo no seu ritmo. Eu acho que os dois vão acabar rivalizando em algum momento.
Mas esse momento que eles vão rivalizar já vai ser um pouquinho mais lá na frente. Não vai ser agora. Eu acho que nesse momento eles realmente não vão rivalizar. Mas o Sidney já deixou claro. Comigo não. De qualquer forma, né? O Sasha já entendeu que com o Sidney também não vai rolar. E o Sidney já deixou bastante claro que com ele tem que ser do jeito dele. Se não for do jeito dele, não vai acontecer. Aí depois, a Gisele foi conversar com a Camila. E aí nessa conversa que ela teve com a Camila, ela disse que ela pretende conversar com o Zelov, que ela pretende ali tentar entender, né, por que todo mundo na casa não gosta dele e tal. E a Camila alertou a Gisele a ter cuidado com o Zelov, a ter cuidado ali com o que aconteceu. Ela conta, por exemplo, que o Gui foi muito próximo do Zelov nos primeiros dias da fazenda, mas que o próprio Zelov foi se afastando do Gui depois das brigas que eles tiveram, especialmente aquela briga com a Suelen nos primeiros dias. E aí o Zelov foi se isolando, o Zelov foi ficando próximo ali das meninas, da Babi, da Fernanda, da Vanessa, que ele foi realmente se afastando e tal. Então, que ela tivesse um pouquinho de cuidado na hora de lidar com o Zelov. Que ela procurasse entender, mas tivesse cuidado. Ela deu vários detalhes ali dessas brigas. A Gisele quis saber se eles eram um grupo. E aí a Camila disse que eram no começo, mas depois esse grupo meio que se desfez e tal. E aí depois ela quis saber sobre o Sasha, por causa dessa coisa que aconteceu entre ele e o Sidney. Depois entre ele e a Larissa. E aí a Camila disse assim, né, que o Sasha, de uma certa forma, tem um interesse na Larissa e que a Larissa também tem um certo interesse nele, mas que, basicamente, os dois estão se evitando, mas que alguma hora ele vai acabar cedendo. E aí elas falaram lá, né, você tem coragem de beijar alguém numa festa e tal, essas coisinhas aí triviais. Mas vocês já perceberam, né, que a Gisele ali não entrou pra brincadeira na fazenda, tá? Isso aí, gente, foi só um resumo do que eu consegui achar de interessante no dia de hoje. O mais interessante para mim foi justamente essa conversa que o Sidney teve com o Sasha, onde o próprio Sidney revela que o Sasha está tentando manipulá-lo e que ele não ia deixar isso acontecer. Então eu acho que isso é bastante interessante. A conversa, a briga ali da Larissa com o Zelov. A gente vê ali que o Zelov já está se consolidando como um principal alvo de votações na terça-feira, mas ainda falta a gente descobrir quem é que vai ser o dono da chama. Isso faz uma diferença muito grande, então a gente precisa descobrir isso. E, para completar a situação toda, as meninas do grupo das meninas malvadas, o grupo das pessoas más, como a Flor definiu, também estão muito no alvo. Mas não dá para saber qual delas, de fato, é o alvo principal. A gente precisa saber como é que vai ser esse apontamento no domingo. Enfim, gente, a gente ainda vai precisar acompanhar algumas coisas. Agora, sobre a Raquel, que eu comecei o programa falando sobre ela também. A Raquel ali falou sobre algumas coisas relacionadas ao BBB. Ela não citou o BBB, obviamente, mas ela disse ali, contou aquela mesma história que ela já contou, que o BBB revirou a vida dela do avesso, que no começo era de um jeito, depois as coisas foram mudando e tal. Essa parte da história aí você já conhece. Agora ela revelou que o Davi fez ali, contou um certo segredo para ela, para as coisas irem mudando, para as coisas irem se encaminhando, para as coisas irem tomando um certo rumo no programa. Ela disse assim que quando o Davi entrou, ela não tinha preparação nenhuma, mas que agora, quando ela entrou na Fazenda, não, ela já tinha essa preparação, ela já tinha uma equipe toda ali, ela já tinha todo um pessoal preparado para comandar as redes sociais dela e tal, e que o Davi tinha dito para ela que ele não ia acompanhar o reality show e que ela fosse ali e, se virasse. Mas, ao mesmo tempo, o Davi deu um conselho para ela.
para ela fazer coisas ali, né, que chamasse a atenção do público. Só que aí você percebe que a Raquel ela é muito diferente do Davi. Ela não tem a mesma coisa dele. Ela é muito diferente. Ela é muito diferente dele. Ela não tem aquele mesmo feeling e tal. Ela não é... Ela é fisicamente, né? Porque disseram assim que ela é muito igualzinha ao Davi fisicamente. Mas... na personalidade... Os dois são muito parecidos. Desculpa, na personalidade os dois são muito diferentes. Mesmo que na aparência eles sejam parecidos, na personalidade eles são diferentes. A Raquel é mais paradinha mesmo. A Raquel, ela é muito paradinha. Ela é muito paradinha mesmo. Vocês já perceberam? E eu acho que ela não vai passar muito. Ela não vai sair desse perfil dela. Ela é desse jeito mesmo e a gente já viu que vai ser desse jeito. Acho que a Raquel, por mais que o Davi tenha dado esse conselho para ela, de ficar assim, de tentar conquistar o público, de tentar contar histórias tristes, porque é basicamente isso que ela fez hoje, contou histórias tristes e tal. Eu acho que isso não vai ser suficiente para fazer o público comprar a Raquel. Primeiro por causa de tudo o que aconteceu no pós do Davi. Então isso também não vai rolar. E aí aquela história lá dos 40 assessores e tal, isso também não vai não vai ajudar a Raquel a conquistar um público ali. O público do Davi também não vai ajudar muito a Raquel nesse sentido. Posso estar errado em muita coisa, mas eu acho, tá, gente? Eu acho que as coisas não vão ser do jeito que muita gente está prevendo com relação a Raquel. Eu acho que vocês já perceberam que a Raquel é meio paradinha mesmo, tá? E eu falei para vocês, não coloquem muita expectativa em cima da Raquel. Vocês estão colocando expectativa demais em cima da moça e talvez ela não entregue aquilo que vocês estão esperando que ela vai entregar. E depois, né, que ela revelou hoje à tarde, eu acho que ela já deixou claro que ela vai ficar na dela. Que ela não vai ser muito diferente disso. E que se ela entregar alguma coisa, vai ser no momento que ela precisar. E só. Então, né, tenham consciência também disso aí com relação a Raquel, tá bom? Só tô avisando aí para vocês não criarem tanta expectativa. Hoje, o que vai rolar na Fazenda, né? Hoje vai rolar a primeira festa. Então, assim, vai ter ali um resumo da edição. Daqui a pouco vai ter um outro vídeo aí da Fazenda pra gente comentar aí detalhes que, porventura, escaparam aqui desse resumo aí das 24 horas, tá bom? Mas, de qualquer forma, o melhor mesmo vai acontecer no pós-festa. Então, o melhor vídeo que vocês podem esperar é amanhã mesmo, tá? Não é agora. Amanhã que vai ter vídeo. Hoje tem o Estrela da Casa também, né? Que vai ter o duelo aí, o duelo de titãs entre o Luca e o Matheus. Vamos ver qual dos dois vai se sair melhor. Eu tô achando que vai ser o Luca, né? As enquetes estão dando muito empatado ali entre os dois. A gente vai descobrir isso na hora, né? Enfim, gente, coisas que a gente vai ter que acompanhar e trazer aqui pra vocês, tá bom? Ó, daqui a pouco a gente tá de volta. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.